Já tentou cultivar um abacateiro a partir daquele caroço que você normalmente jogaria no lixo, só para vê-lo ficar ali por meses sem fazer absolutamente nada? Ou talvez tenha conseguido brotar, mas virou aquela vareta alta e espigada com umas poucas folhas tristes no topo e você pensou, isso nunca vai dar fruta. Eu entendo, abacates têm fama de ser complicados, mas olha só, a maioria das pessoas está apenas errando em alguns passos-chave. Neste vídeo, eu vou te guiar por todo o processo de cultivar abacate a partir de fruta comprada no mercado em vasos, desde selecionar o caroço certo até os cuidados de longo prazo. E fica comigo até o final, porque eu vou compartilhar um segredo de enxertia que pode realmente te dar frutos anos mais cedo do que cultivar apenas da semente. Vamos lá! Abacates são uma das árvores mais gratificantes que você pode cultivar em casa e, sinceramente, uma das frutas mais caras para ficar comprando no mercado. Cultivar o seu simplesmente faz sentido, especialmente quando a matéria-prima é completamente gratuita. Aquele caroço que você normalmente jogaria fora depois de fazer guacamole é uma futura árvore, e embora abacates exijam paciência, cultivá-los em vasos te dá controle sobre o ambiente que você simplesmente não tem quando planta no chão. Então, vamos começar entendendo com o que estamos trabalhando. Antes de meter a mão na terra, ajuda a entender algumas coisas sobre abacates que vão fazer todo o processo fazer mais sentido. Abacateiros são árvores subtropicais, o que significa que adoram calor e umidade, mas sofrem muito com geada. Se você mora em regiões tropicais ou subtropicais quentes, eventualmente pode deixar o vaso ao ar livre o ano todo. Mas para todos os outros, vasos são na verdade perfeitos porque você pode trazer para dentro quando a temperatura cai. A outra coisa importante é que abacates cultivados de semente não são fiéis ao tipo. Isso significa que a fruta que eventualmente vai ter, se tiver, provavelmente não vai ter o mesmo sabor do abacate que você começou. Pode ser melhor, pode ser pior, mas vai ser único da sua árvore. Algumas pessoas acham isso decepcionante, mas eu acho meio empolgante. Você está essencialmente criando uma variedade nova. E olha só uma coisa que a maioria das pessoas não sabe. Abacateiros cultivados de semente podem levar de 5 a 13 anos para produzir frutos, e alguns nunca produzem, mas não deixe isso desanimar, porque vou compartilhar um truque no final que pode acelerar muito as coisas. Por enquanto, vamos focar em fazer aquele caroço crescer em uma árvore saudável. Vamos falar sobre selecionar e preparar o caroço, porque é aqui que muita gente erra logo no começo. Primeiro, você quer escolher um abacate maduro no mercado. Não maduro demais e amolecido, mas bem maduro, que cede levemente quando aperta. O motivo é que caroços de abacates verdes às vezes não se desenvolveram completamente e caroços de fruta passada podem já ter começado a deteriorar por dentro. Quando cortar o abacate, tenha cuidado para não cortar o caroço. Eu gosto de cortar ao redor do equador da fruta, torcer as duas metades e depois soltar o caroço gentilmente com uma colher. Um passo importante que muita gente pula. Você precisa limpar o caroço completamente. Polpa de abacate grudada no caroço pode criar mofo e causar podridão, matando a semente antes mesmo de ter chance de brotar. Eu enxago o meu em água fresca e esfrego gentilmente toda a pele marrom e qualquer resto de fruta. Algumas pessoas até dão uma escovadinha leve com uma escova macia. Depois de limpo, vai notar que o caroço tem uma ponta levemente mais pontuda e outra mais achatada. A ponta achatada é o fundo, de onde as raízes vão sair, e a pontuda é o topo, de onde o caule vai brotar. Acertar essa orientação é fundamental. Se plantar de cabeça para baixo, vai ter problemas. Mais uma coisa, tente começar o processo de germinação dentro de um dia ou dois depois de tirar o caroço. Se deixar secar por muito tempo, pode perder a viabilidade. Eu já tive caroços que ficaram no balcão por uma semana e nunca brotaram, enquanto os frescos do mesmo lote cresceram sem problema. Agora, a germinação do caroço, a parte que exige mais paciência. Existem dois métodos principais, e eu já testei os dois extensivamente. O primeiro é o clássico método do palito e água que você provavelmente já viu. Você pega 3 ou 4 palitos e espeta no meio do caroço, em ângulo levemente inclinado, a cerca de meio centímetro de profundidade. Os palitos servem como suporte para suspender o caroço sobre um copo ou pote de água. Você quer o terço inferior submerso na água,
com a ponta para cima ficando seca. Coloque em algum lugar quente com luz indireta e aí começa a espera. Troque a água a cada poucos dias para evitar que bactérias e algas se acumulem. Eu geralmente troco a minha a cada 2 a 3 dias, usando água em temperatura ambiente porque a água fria pode dar choque no caroço. É aqui que a paciência entra de verdade. Pode levar de 2 a 8 semanas para as raízes aparecerem, às vezes mais. Primeiro você vai ver o caroço rachar, o que é um bom sinal. Depois, uma raiz principal vai emergir do fundo e começar a crescer para baixo na água. Depois disso, um caule vai eventualmente empurrar para cima do topo. Não desista se nada acontecer no primeiro mês. Eu já tive caroços que pareciam completamente mortos por 6 semanas e de repente explodiram de vida. O segundo método é plantar direto no substrato, que eu na verdade prefiro hoje em dia. Você pula a montagem dos palitos e simplesmente planta o caroço em substrato úmido com o terço superior exposto acima do nível do solo. A vantagem é que não precisa transplantar uma mudinha delicada de raízes aquáticas depois. E eu percebi que raízes que se desenvolvem no substrato tendem a ser mais fortes e fibrosas que raízes de água. A desvantagem é que você não vê o que está acontecendo, então tem que confiar no processo. Mantenha o substrato consistentemente úmido, mas não encharcado, e coloque em local quente. Os dois métodos funcionam, mas se é do tipo que gosta de acompanhar o progresso, vá com água. Se quer um sistema radicular mais forte e não se importa com o mistério, vá com substrato. Quando o abacate tiver desenvolvido raízes de alguns centímetros e um caule com algumas folhas, é hora de plantar em um vaso adequado. E escolher o vaso certo importa mais do que você imagina. Comece com um vaso de 20 a 25 centímetros de diâmetro com excelentes furos de drenagem. Não consigo enfatizar a drenagem o suficiente. Abacates detestam pé molhado, e podridão das raízes é provavelmente o assassino número 1 de abacates em vasos. Eu gosto de usar vasos de terracota porque são porosos e permitem que a umidade excessiva evapore, mas plástico funciona também, desde que você tenha cuidado com a rega. Para o substrato, você quer algo que drene rápido, mas retenha alguma umidade. Eu misturo substrato comum com uns 30% de perlita ou areia grossa para melhorar a drenagem. Algumas pessoas adicionam um pouco de fibra de coco para retenção de umidade, mas sem exagerar. Você quer que a água flua, não que fique parada nas raízes. Na hora de plantar, encha o vaso uns 2/3 com a mistura. Se germinou na água, seja muito gentil com as raízes. São delicadas e quebram fácil. Crie um montinho no centro, espalhe as raízes por cima e preencha ao redor com mais substrato. O topo do caroço deve continuar levemente exposto, assim como estava durante a germinação. Se germinou direto no substrato, pode simplesmente transplantar o torrão inteiro para o vaso maior. Regue bem até a água sair pelos furos de drenagem. Depois, deixe os primeiros centímetros de substrato secar antes de regar de novo. Se está gostando até aqui, aproveita e se inscreve para não perder os próximos vídeos. Vamos continuar. Vamos falar de rega e luz, porque acertar nisso vai determinar o sucesso ou fracasso do seu abacate em vaso. Abacates são um pouco exigentes com água. Precisam de umidade consistente, mas absolutamente não podem ficar em substrato encharcado. As raízes apodrecem mais rápido do que você imagina. O que eu faço é enfiar o dedo uns 5 centímetros no substrato. Se estiver seco nessa profundidade, é hora de regar. Se ainda estiver úmido, espero mais um dia ou 2. Nos meses mais quentes, quando a árvore está crescendo ativamente, pode regar a cada poucos dias. No inverno, quando o crescimento desacelera, pode ser uma vez por semana ou até menos. O segredo é prestar atenção na sua planta e ambiente específicos em vez de seguir um cronograma rígido. Quando regar, regue profundamente. Quero dizer, encharcando até a água sair pelos furos de drenagem. Isso estimula as raízes a crescerem profundamente em vez de ficarem rasas perto da superfície. Rega rasa gera raízes rasas, e isso faz uma árvore mais fraca. Uma coisa que pega muita gente de surpresa: abacates são sensíveis ao acúmulo de sais no substrato, o que pode acontecer com o tempo por causa da água da torneira e dos adubos. Você vai notar as bordas das folhas ficando marrons e crocantes se isso virar problema. A cada poucos meses, eu faço o que chamamos de lavagem profunda. Levo o vaso para fora
ou coloco no box e deixo a água correr por vários minutos, lavando os sais acumulados. Faz uma diferença real. Quanto à luz, abacates querem o máximo possível. Estamos falando de 6 a 8 horas de luz solar direta no mínimo. Uma janela voltada para o norte é ideal no Brasil, se está cultivando dentro de casa. Se não tem luz natural suficiente, pode precisar suplementar com lâmpada de crescimento, especialmente no inverno, quando os dias são mais curtos. Eu já cultivei abacates sob luminárias LED simples posicionadas a uns 15 centímetros acima das folhas, e foram bem. Sem luz suficiente, sua árvore vai ficar espigada e fraca, se esticando em direção a qualquer fonte de luz. Se notar espaços longos entre as folhas no caule, é sinal claro de que precisa de mais luz. Adubar seu abacateiro corretamente é a próxima peça do quebra-cabeça, e é onde eu vejo muita gente exagerar ou negligenciar completamente. Abacateiros jovens não precisam de muito adubo no início. Nos primeiros meses após o plantio, a energia armazenada naquele caroção está alimentando a maior parte do crescimento. Eu geralmente espero até a árvore estar no vaso por 2 a 3 meses e ter produzido crescimento sólido antes de começar qualquer programa de adubação. Quando começar, abacates respondem bem a um adubo equilibrado ou levemente mais alto em nitrogênio. Eu uso um adubo orgânico para citros e abacate porque é formulado para árvores com necessidades nutricionais similares. Aplico na metade da concentração a cada 4 a 6 semanas durante a temporada de crescimento, que é primavera até início do outono. No inverno, paro completamente porque a árvore não está crescendo ativamente e não precisa dos nutrientes extras. Exagerar na adubação é, na verdade, pior que adubar de menos com abacates. Adubo demais, especialmente sintéticos, pode queimar as raízes sensíveis e causar as mesmas bordas marrons e crocantes que o acúmulo de sais causa. Na dúvida, erre para o lado de menos. Uma coisa que aprendi ao longo dos anos é que abacates também apreciam um pouco extra de ferro e zinco. Se notar as folhas amarelando enquanto as nervuras ficam verdes, geralmente é deficiência de ferro. Uma pulverização foliar com ferro quelatizado pode corrigir isso rapidamente. Eu mantenho em mãos e uso 1 ou 2 vezes por ano como prevenção. O outro cuidado contínuo é o replantio conforme a árvore cresce. Abacates crescem rápido quando estão felizes e vão superar os vasos a cada 1 ou 2 anos. Quando vir raízes saindo pelos furos de drenagem ou circulando na superfície, é hora de passar para um vaso de 5 a 10 centímetros maior. Eu geralmente replanto na primavera quando o crescimento novo está começando. Seja gentil com o torrão e tente não perturbá-lo muito. Abacates não gostam de ter as raízes mexidas. Agora vamos falar de algo absolutamente essencial para abacates em vasos: a poda. Se você deixar seu abacateiro crescer naturalmente, ele vai disparar reto para cima como um poste, e você vai acabar com uma árvore alta e magrela, impossível de manejar dentro de casa, com folhas só no topo. Não é o que queremos. A primeira poda deve acontecer quando a mudinha atingir uns 30 centímetros. Eu sei que parece errado podar uma planta que você cuidou por meses, mas acredita em mim. Você quer cortar os centímetros de cima, cortando logo acima de um nó foliar. Isso força a árvore a ramificar em vez de continuar crescendo reta. Ela vai mandar brotos laterais dos nós abaixo do corte, te dando um formato mais cheio e compacto. Conforme esses galhos laterais crescem, pode beliscar ou podar também, estimulando ainda mais ramificação. Eu geralmente podo meus abacates em vasos 2 ou 3 vezes durante a temporada de crescimento, nunca tirando mais de 1/3 do crescimento de uma vez. O objetivo é uma árvore larga e cheia em vez de alta e espigada. Para cultivo em vaso, eu mantenho minhas árvores em torno de 90 centímetros a 1,2 metro, que é manejável para mover para dentro e fora, e ainda permite produção decente de frutos se você enxertou. Não tenha medo da tesoura de poda. Abacates são resilientes e a poda, na verdade, estimula crescimento novo e saudável. Vamos falar de alguns problemas comuns e como resolver, porque mesmo com cuidado perfeito, as coisas podem dar errado às vezes. Primeiro, bordas das folhas marrons e crocantes. É provavelmente a reclamação mais comum sobre abacates em vasos. Na grande maioria das vezes é causado por acúmulo de sais no substrato ou rega inconsistente. A solução é fazer aquela lavagem profunda que mencionei, passando bastante água pelo substrato para eliminar os sais. Depois,
garanta que está regando profundamente e de forma consistente, em vez de dar golinhos aqui e ali. Segundo, folhas amarelando. Se a folha inteira está ficando amarela, incluindo as nervuras, provavelmente está regando demais. Deixe o substrato secar mais entre regas e verifique se a drenagem está adequada. Se a folha está amarelando, mas as nervuras continuam verdes, é deficiência de nutriente, geralmente ferro ou nitrogênio. Ajuste a adubação e considere pulverização foliar. Terceiro, queda de folhas. Alguma queda é normal, especialmente quando muda a árvore de fora para dentro ou vice-versa. Abacates não gostam de mudanças bruscas no ambiente, mas se as folhas estão caindo consistentemente, verifique a rega. Tanto excesso quanto falta podem causar queda. Também garanta que não está em local com corrente de ar ou perto de ar-condicionado. Quarto, sem crescimento nenhum. Se a árvore parece parada sem fazer nada, geralmente é problema de luz. Abacates precisam de muita luz para crescer ativamente. Mova para local mais iluminado ou adicione iluminação suplementar. Temperatura também pode ser fator. Abacates crescem melhor quando a temperatura diurna fica entre 16 e 29 graus Celsius. Abaixo de 10 graus Celsius, basicamente param. Quinto, pragas. As mais comuns em abacates de interior são ácaros e cochonilhas. Ácaros deixam teias finas na parte de baixo das folhas e causam folhagem manchada e descolorida. Cochonilhas parecem pequenos nódulos marrons nos caules e folhas. Para ambos, eu limpo as folhas com pano úmido com um pouco de sabão neutro ou uso pulverização de óleo de NEM semanalmente até o problema sumir. Pegar cedo é fundamental. A boa notícia é que, se seguiu tudo que conversamos, deve conseguir evitar a maioria desses problemas. Agora, a dica bônus que prometi no começo, e essa muda tudo se você realmente quer ter frutos do seu abacate em vaso. Como mencionei, abacates de semente podem levar de 5 a 13 anos para frutificar, e podem nunca frutificar. Mas ó o segredo, você pode enxertar um ramo de uma variedade frutífera conhecida na sua mudinha, e de repente tem uma árvore que pode produzir frutos em apenas 2 a 3 anos. Enxertia pode parecer intimidante, mas é na verdade bem simples quando você entende o básico. O que você faz é pegar um galho pequeno chamado garfo de uma árvore adulta de abacate que produz bons frutos e ligá-lo à sua mudinha, que vira o porta-enxerto. O porta-enxerto fornece o sistema radicular e vigor, enquanto o garfo determina que tipo de fruta você vai ter. O método mais comum para abacates é a enxertia de fenda. Você corta sua mudinha a uns 30 centímetros acima do substrato. Faz um corte vertical no centro do caule com uns 2,5 centímetros de profundidade. Depois insere o garfo que foi cortado em formato de cunha. Enrole bem com fita de enxertia e espere. Se a enxertia pegar, vai ver o garfo começar a produzir crescimento novo em poucas semanas. Você pode conseguir garfos com produtores locais de abacate, clubes de jardinagem ou trocas na internet. Só garanta que está pegando uma variedade adequada para cultivo em vaso e para o seu clima. É genuinamente assim que pomares comerciais de abacate funcionam, são todas árvores enxertadas. Então, se quer frutos, enxertia é o caminho. Então, é isso. Tudo o que você precisa saber sobre cultivar abacate a partir de fruta do mercado em vasos. Se achou útil, se inscreve e ativa o sininho para saber quando eu postar novos vídeos. E se tem perguntas ou dicas da sua própria experiência cultivando abacates, deixa nos comentários. Adoraria ouvir de vocês. Obrigado por assistir.